Encontraram? 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 6. Então, diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha o bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçosos, de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Até aí, eu quero falar um pouco usando essa base desse texto para a gente hoje. E por que eu peguei esse texto naquilo que a gente está pensando em trazer como conscientização, como pastores em treinamento? Porque, na verdade, antes do versículo 6, Paulo, na verdade, tenta mostrar para Timóteo uma condição para bispos. E aí depois ele traz essa mesma condição para um grupo de pessoas, diáconos, que numa visão panorâmica são as pessoas que, dentro de uma escala, elas estão numa posição, humanamente falando, menor. Ok? Se a gente fosse pensar aqui hoje, talvez Paulo estava tentando mostrar para Timóteo a condição daqueles que estariam, na verdade, assumindo a posição hoje de pastores de células. Porque ele mostra uma condição para os diáconos. E esses diáconos são aqueles que serviam a igreja. E há alguma relevância na condição que ele apresenta para que essas pessoas venham justamente a exercer o ministério. E dentro dessa panorâmica, a gente precisa entender que o processo de treinamento, irmãos, ele está por toda a Bíblia. Todo o conteúdo bíblico, desde o Velho Testamento, ele justamente vem trazendo para nós e mostrando para nós esse processo de treinamento. Se a gente for pegar e analisar o Velho Testamento, a gente vai ver figuras que foram treinadas para exercer justamente suas funções ou o projeto de Deus. E aí os irmãos sabem dessas experiências todas, né, que passaram pelo Velho Testamento, e muitas vezes muitos homens já foram e já falaram disso aqui. Mais interessante que a exuberância do treinamento, ela justamente está dentro da nova aliança, dentro do Novo Testamento. Essa amplitude, esse quadro mais expositivo, né, para que a gente possa perceber e entender, está justamente no Novo Testamento. E é interessante que parte do princípio justamente de Cristo. Quando a gente para analisar o início justamente de todo o ministério de Jesus, com o propósito que ele tinha, né, a gente percebe uma linha de treinamento que vai se tornar eficaz para o propósito de Deus, ok? Então, quando Cristo estabelece tudo isso, e olha justamente para esses referenciais interessantes, ele começa justamente a nos dar um modelo, para que a gente possa justamente ver, perceber isso, ter entendimento, e a partir disso possamos implantar dentro dos nossos processos. Porque toda a igreja, todo o ministério, e quando eu falo toda a igreja, a gente olha sempre para a igreja universal, a igreja realmente de todas as pessoas, né, que são salvas. E cada uma, na verdade, direcionada por Deus, ela tem a sua estratégia.
Mas sempre o desafio de cada ministério desse, cada igreja dessa, é justamente formar pessoas, formar pastores, para que possa justamente o processo funcionar. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo justamente esse ponto, e aqui não é diferente. A gente está vivendo essa experiência da visão celularizada no governo, ou no pastoreamento 1 a 1, né? No pastoreamento 1 a 1, mas estamos realmente com e ao longo do tempo a gente vem percebendo que essa dificuldade, ela na verdade é existente. O processo se interrompe, porque houve um interrompimento no processo, nós estabelecemos um momento para poder chegarmos à organização e de repente começamos justamente a engrenar de novo, a funcionar de novo de uma forma menos acelerada. E aí o que acontece? Nós percebemos que falta o quê? Líderes ou pastores que possam assumir os seus lugares. Há uma dificuldade da gente trabalhar e ter esse material disponível para nós, sabe, irmãos, antes que chegue a necessidade. Os irmãos estão entendendo? E é nisso que a gente precisa focar. Então, quando a gente olha para verdadeiramente essa figura, ou essa imagem que Cristo deixou, a gente entende que uma coisa precisa acontecer. Primeiro, para nós como igreja sermos o meio de formar pessoas, nós precisamos ser informados. E essa palavra, ela tem dois viés. Ela tem um contexto subjetivo, mas ela tem um contexto objetivo. O subjetivo está na condição de sermos informados de coisas importantes que vão levar-nos a quê? A sermos informados na questão objetiva, de sermos colocados dentro de uma forma, para que nos tornemos moldes para as pessoas que estão conosco. Então, à medida que nós somos informados no quesito do entendimento, o que acontece? Nós passamos justamente a sermos visualizados para esse padrão de forma, de sermos justamente o molde, né? E é interessante, quando a gente olha para o texto de João, no capítulo 17, verso 17, que diz assim, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 18, assim como me enviaste ao mundo, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Jesus, no momento dele, na verdade, chegar diante de Deus, num momento de oração, de apresentação diante de Deus, ele chega com uma perspectiva e uma condição. Ele entra na presença de Deus com os seus discípulos. Mas o interessante é que Jesus nos dá uma visão panorâmica de um projeto interessante. Jesus diz, olha, eu me santifico em favor deles. Eu me torno a imagem para eles. Porque a santificação, irmãos, é nessa perspectiva que a gente precisa ver. A santificação está nessa apresentação de uma imagem, para que aqueles que venham a estar comigo, possam, na verdade, ver essa imagem e se tornar esta mesma imagem. Amém, queridos? E não numa condição numa condição de procedimento, ok? Ou de procedimentos, mas numa condição de entendimento, de compreensão.
Porque a verdade é que muitas vezes a gente está vivendo uma vida de santificação muito pautada no comportamento, comportamental. E a santificação comportamental, ela não gera nenhum tipo de entendimento para aqueles que estão do nosso lado. Porque muitas vezes a gente não tem uma consciência do que é isso. E passamos a viver essa experiência, somente baseada no comportamento. Então Jesus pega essa palavra aqui e nos mostra: Pai, eu me santifico em favor deles, eu mostro uma imagem para eles. E é interessante, quando a gente vê Paulo, na verdade, colocando essa mesma condição aqui para essas pessoas. E ele coloca uma série de condições para que um homem ou uma mulher possa vir a ser aceito como um diácono, como uma pessoa que ia servir. Então, quando eu entendo isso, quando eu compreendo que eu preciso ser esse padrão, quando eu entendo justamente que o propósito, na verdade, é isso, me transformar, ok? Preciso ser informado, irmãos. Eu preciso passar por esse processo de informação, para que eu me torne a imagem. Eu preciso ter a sensibilidade para perceber o pastor de célula dentro de uma relação que eu estou vivendo com todos. Bom, isso é interessante. Porque se eu não tiver uma sensibilidade, e o que a gente está percebendo é que muitas vezes a gente não está tendo essa condição de sensibilidade. A gente tem até sinceridade, mas a gente não está tendo essa condição de sensibilidade para perceber aonde justamente estar essa pessoa no momento em que nós estamos vivendo dentro da célula, como pastores informados, ok? De descobrirmos as pessoas que estão conosco, que já estão prontas para receber o treinamento. Isso é uma questão de sensibilidade, ok? E não numa percepção humana, não numa condição humana, mas dentro de uma direção que Deus traz para nós. Porque é nisso que precisamos crescer. Porque se a gente tiver vivendo essa experiência, você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Amém, queridos? Tudo vai funcionar bem. Então entenda bem o que eu quero dizer para você. É preciso ter a sensibilidade. Muitas vezes nós temos a sinceridade, mas nos falta a sensibilidade para perceber esse pastor dentro da célula. E é interessante que Atos no capítulo 6, no verso 3, a gente encontra a seguinte colocação aqui. Os 12 diz assim: irmãos, aí ele olha para um contexto de homens e diz assim: irmãos, escolham entre vocês, homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passemos a eles este serviço, ou servir, ok? Houve uma importância naquele momento, algo muito importante, que deveria ser feito, que deveria ser levantado pessoas, e os 12 falam assim: irmãos, sejam sensíveis agora. É mesmo assim, é a mesma coisa de pegar pastores maduros numa célula, irmãos, há algo muito importante aqui. Escolha aí homens, não segundo a aparência, mais ou menos assim, não com aquela condição que eles vieram trazer Davi, trazer os irmãos de Davi para serem vistos, não nisso, mas numa condição de sensibilidade, perceber. E aí ele mostra justamente essas coisas subjetivas, Ele fala assim: escolham entre vocês
homens de bom testemunho, cheios do Espírito, de sabedoria. Quando ele apresenta isso, irmãos, para essas pessoas, ele está falando assim: olha, eu tenho certeza que vocês estão vivendo a relação íntima com essas pessoas, porque eu tenho certeza que vocês conhecem essas pessoas que estão no meio de vocês, que têm todas essas qualidades. Amém, queridos? Ele sabia justamente que havia essas pessoas para aquele momento, que estavam justamente vivendo essa experiência, e que poderiam ser essas pessoas que iam justamente assumir esses lugares de pastoreamento para aquela hora. Então houve o quê? Houve um chamado para uma sensibilidade, irmãos. Então nós estamos vivendo um momento de necessidade, mas dentro dessa necessidade nós não podemos ficar refém da necessidade. Porque muitas vezes, o que acontece dentro dessa condição? A necessidade gera-nos fazer coisas que com sinceridade nós pensamos que vai dar certo, e acaba o quê? Não funcionando, acaba não dando certo. Então, o que é necessário para mim, que sou um pastor de célula, e para você que é um pastor de célula, nesses dias? Ver dentro do seu grupo, dentro desse momento em que você está vivendo essa relação, essa pessoa que tem justamente para esse momento essas qualidades. Amém, irmãos? Porque ele fala de algo muito interessante, coisas que vão, na verdade, fazer diferença para o futuro pastor. Irmãos, bom testemunho. Bom testemunho, irmãos, ganha a simpatia das pessoas. Sabe, irmãos, uma pessoa, na verdade, sábia, essa pessoa que tem sabedoria, que ela é cheia do Espírito Santo, que tem essa vida no Espírito. Irmãos, me diga uma coisa, fala sério. Uma pessoa que tem essas qualidades, você, na verdade, vai poder multiplicar a sua célula com segurança ou não? O que você acha? Você vai poder, na verdade, colocar a célula na mão dessa pessoa e ficar tranquila. E é disso que nós estamos, nesses dias, trabalhando. Eu estou muito em paz em falar isso, porque é uma coisa que eu tenho ouvido do bispo Timóteo, e ele tem falado algo assim muito interessante. Falou: olha, nós não estamos com pressa, ok? Nós não estamos com pressa, nós estamos justamente num processo de reorganização, onde a gente não tem pressa, irmãos, porque nessa condição de pressa, nós, na verdade, pusemos há um tempo atrás uma situação difícil, desconfortável, onde a gente teve que reajustar tudo. Então é necessário que nós tenhamos essa visão panorâmica daquilo que estamos fazendo. Então, quando eu tenho essa sensibilidade, eu preciso estar certo que a organização a qual eu estou tem os meios para me auxiliar nesta formação, ok? Você precisa confiar na organização a qual você está para te auxiliar na formação dessas pessoas, ok? E aí, quando a gente fala nessa questão da organização, né, nessa questão daquilo que estamos vivendo, nessa relação, a gente precisa entender o seguinte, que existe a informação teórica, que é o curso de maturidade cristã, e o qual nós temos trabalhado, nós temos focado, nós temos falado a esse respeito. Por quê? Porque ele
dá para aquele, na verdade, que está na sua célula, que você teve a sensibilidade de ver para ele tudo, a informação teórica. Então, isso é importante demais. A gente tem acompanhado dentro do departamento de ensino algumas situações assim que a gente vê o contrário disso. Ok? Vê o contrário disso. A gente vê muitas vezes a pessoa exercendo a função de pastor de célula sem ter sido o quê? Informado teoricamente. Mas por que ele está lá? Sabe por que ele está lá? Está de uma coisa só, a necessidade. Surge a necessidade, você atropela as etapas. Sabe, irmãos, isso é complicado. É complicado para as pessoas que estão lá na célula, estão com elas. É complicado para você, que você vai ser, na verdade, exigido, requerido, vai te amolar mesmo. Que essas pessoas não têm estrutura, elas vão te amolar constantemente, ela vai estar do teu lado, falando para você, né, questionando, chorando, né, e vai ser difícil para ela, porque ela corre um sério risco, de quê? De frustração. Então o processo precisa ser adaptado segundo o quê? As coisas importantes, e não segundo as necessidades. Ok? Então nós precisamos voltar-nos para isso. Ok? O curso de maturidade cristã, ou a escola de líderes que nós tivemos, irmãos, ela é importante. Não tem como nós nos distanciarmos disso. Não tem como nós olharmos para o outro lado. Claro que ninguém vai obrigar ninguém a fazer isso. Mas isso justamente vai ser interessante, e eu vou falar sobre isso agorinha, né? Sobre essa condição de muitas vezes a gente não viver essa experiência. Então, a informação teórica ela é importante. Isso está na organização aqui. A visualização da prática também, porque nós temos o curso de maturidade de liderança. Estaremos trabalhando ele aqui. Antigamente tínhamos o curso de treinamento de líderes. O curso de maturidade nessa questão de liderança. Eu acho que a gente precisa justamente ser informado. E é interessante que isso é um processo. Quem não passou, não vai conseguir o quê? Levar os seus que estão em formação a passar, porque ele não tem autoridade. Como ele não passou, então não tem jeito. Hein? Como é que ele vai trazer essas pessoas, sendo que ele não passou? Então a gente vê que existe ainda algo assim que precisa ser organizado no processo, ok? Agora, quando eu visualizo a informação do curso na questão teórica, visualizo a questão prática, aí, na verdade, eu também tenho na prática o quê? O nosso treinamento de líder. Isso aqui, irmãos, é prática. Isso aqui, na verdade, é tentando levar você à prática. Você percebeu que existe aqui em muitas ministrações, os irmãos colocando prática aqui, te levando você a entender como é que faz uma célula, te levando você a entender como é que é o discipulado, essa coisa assim. Prática. Okay? Por isso que a importância dessa reunião. Mas a gente está aí trabalhando. E graças a Deus que você já foi convencido, você já foi alcançado o seu entendimento, e isso aqui para você se torna algo precioso, valoroso para a sua vida. E a gente entende, crer, que à medida que você se tornar fiel para os seus futuros pastores, na verdade, eles vão visualizar esse caminho interessante. Amém? Eles vão ver que você está sendo fiel para eles, você está dando o quê? A imagem. Ok? Eu sempre digo para os meus discípulos, olha, vocês sempre precisam, a cada reunião de células que antecede a essa reunião, informem eles que nós teremos a nossa reunião de Tadel. Ah, pastor, mas eles não vêm, não importa, mas mostre para eles que você, na verdade, está inteirado que tem a reunião e participe dela, né? Porque só está inteirado e não participar dela também, um pouco assim, meio incoerente, né? Amém, queridos? Então,
Eu tenho esse lugar aqui, que a gente tem participado e que tem sido realmente importante. Eu tenho como lugar de visualização prática o discipulado 1 a 1, ok? Porque isso é prática também, né? Eu tenho na organização esse momento. Nós tivemos aqui, com o bispo aqui, algo interessante na prática mesmo. Ele trouxe para nós aqui informações que vão nos auxiliar dentro do processo, na prática, na prática, ok? Então, o discipulado 1 a 1, ele deve ser visto também para essa condição de informação, ok? Nessa perspectiva de gerar futuros pastores de células, ok? E as oportunidades nas células. Os irmãos estão percebendo que as oportunidades na célula ficaram por último. E às vezes nós estamos colocando ela primeiro, esquecendo dessas outras coisas como parte importante. Porque quando a gente fala pastores em treinamento, a gente sempre, na verdade, visualiza esse campo das oportunidades na célula. As oportunidades na célula, irmãos, são importantes mesmo, você tem que deixar mesmo, você tem que compartilhar com as pessoas mesmo. Mas você primeiro precisa ter paz em saber que aquele que você está chamando para aquele momento, ele está justamente qualificado para essas coisas. Você tem a sensibilidade. Por quê? Porque há duas coisas que geram paz em nós. Há duas condições que geram paz em mim. Primeira condição, a ignorância. A ignorância gera paz na minha vida. Entendeu? A ignorância no sentido do desconhecimento das coisas. Ela gera paz em mim, porque às vezes eu estou pensando que estou fazendo a coisa certa, da forma certa, né? E a coisa está indo. Então eu estou em paz, ok? Com aquela condição. Então, muitas vezes o entendimento não chega e eu continuo atropelando etapas na vida de pessoas. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas o interessante é quando chega o bem-estar do conhecimento, porque o conhecimento traz paz. O conhecimento gera em nós essa paz importante que nós precisamos para sermos usados por Deus. Para sermos o meio dentro de um processo que nós estamos. Então eu preciso ter paz. Ok? Não pela ignorância, mas pelo entendimento, pelo conhecimento. E o que nós estamos gerando nesses dias para os nossos pastores é entendimento da visão dentro de uma condição que nós possamos exercer, executar, né? Sabe, sem tanta pressão, sem tanto jugo pesado, ok? Sabe, irmãos? Então, escute. Precisamos checar possíveis decisões tão relevantes como o estabelecer pastores nas células. Escute. Quando eu sou essa pessoa que checo, o que é checar? É você observar segundo as circunstâncias, né? Não porque Deus erra, não é isso. Deus nunca erra, mas nós somos passivos de erros, de falhas, de decisões equivocadas. Então a melhor coisa que eu como pastor preciso ter é essa condição de checar essas pessoas que eu estou, na verdade, pensando em colocar elas como futuros pastores de células. E uma das coisas interessantes é quando eu percebo que a sensibilidade, quando eu escolho, ela foge de uma característica. Alguém disse assim para mim: pastor, qual é o tempo de um pastor estar pronto? Pergunta interessante.
Pastor, qual é o tempo que um pastor está pronto? Cara, que pergunta, hein? Aí eu disse para ele assim: o tempo que o pastor, na verdade, leva para estar pronto é o momento, na verdade, que ele está pronto para morrer. Ok? Jesus disse que o bom pastor, ele faz o quê? O mercenário o que faz? Pode, a hora que vê, ele está preocupado com ele. Eu vou me safar dessa, né? Entende, irmão? Então, o bom pastor, ou o pastor, ele precisa justamente entender esse caminho de morte, na perspectiva de cuidar das pessoas sem olhar para si próprio. O que a gente percebe é que sem as informações adequadas, sem a prática da coisa, a gente está colocando pessoas que ainda não estão prontas para morrer. Elas estão prontas para viver, mas para morrer elas não estão prontas. E aí é onde muitas vezes a coisa não dá certo. Porque na hora do vamos ver mesmo, na hora que o negócio pega mesmo, na hora que a situação compromete, na hora que o trem... Sabe o que acontece, irmãos? O que a gente muitas vezes percebe. As pessoas chegam, falam assim: olha, realmente o negócio está difícil. Não dou conta não. Estamos aqui, né? Vai lá cuidar, né? Porque eu estou, deixando o negócio. Então nós precisamos justamente trabalhar visualizando esse campo, irmãos, de preparação dos nossos pastores de célula. Porque se a gente não entrar por esse caminho, a gente não vai ter como justamente chegar ao final do propósito de conquista relevante que nós temos para alcançar. Amém? Eu gostaria de ler com você 1 Pedro, capítulo 5, por favor. Abra lá 1 Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Irmãos, nós que já fomos informados, precisamos entender que o pastor das células não deve ser forçado, não é por urgências, não é por necessidade ou constrangimento. Escute o que eu estou te falando. Quando esse texto nos mostra, nos coloca uma imagem, e ele fala presbíteros, pastores, porque presbítero é o mesmo pastor. Presbítero bíblico é o mesmo pastor. E Paulo, na verdade, assume essa condição também. Pedro fala presbítero como vocês também. Ele fala: irmãos, pastoreai o rebanho de Deus. Vamos aprender um negócio aqui, irmãos. Nós, como pastores de célula, nós não vamos constranger as pessoas, não. Não vamos constranger as pessoas que estão à nossa volta a estarem sendo colocadas em lugares que elas não estão prontas. Amém?
Irmãos, não olhe para a necessidade, não olhe para a urgência da coisa. Entenda uma coisa, é preciso ser com espontaneidade. Sabe, com espontaneidade, trabalhe isso. Sabe, as pessoas precisam ter isso, essa condição. É aquele momento em que você está trabalhando com uma pessoa e você apresenta para ela a condição dela ser pastor, e muitas vezes na sua condição, ela própria, a sua condição, ela está mostrando para você, segundo as circunstâncias, que ela não está pronta. E às vezes nós, na verdade, nos tornamos essas pessoas que constrangem. Não, meu irmão, você tem que ir pela. Você tem que ir pela. Pela fé. Vai pela fé, irmão. E às vezes a pessoa do outro lado lá fala assim, vou pegar a fé e vou. Vou pela fé. E às vezes, irmãos, a fé dela não está estabelecida em pilares e sustentação que possa dar para ela condição de permanecer. Nós precisamos, na verdade, avaliar isso nesses dias, na nossa formação de pastores. Amém? O sinal evidente de uma pessoa que está pronta é isso. Você fala com ela, ela vai te atender de boa vontade. Amém, queridos? De boa vontade, sem constrangimento. Olha, irmão, na verdade eu estou querendo multiplicar uma célula aqui. Estou querendo trabalhar uma multiplicação de célula. E na verdade a gente tem caminhado junto, eu tenho te mostrado isso. Eu estou querendo justamente usar você. E a pessoa, na verdade, de boa vontade, falou, pastor, é isso aí mesmo. Legal, multiplica. Mas se você vê constrangimento na pessoa, meu irmão, não vai dar certo. Não vai funcionar. Espere um pouquinho mais, trabalhe mais, gere fé nessa pessoa, gere conhecimento nessa pessoa, para que ela possa assumir este lugar e essa multiplicação seja segura. Amém, irmãos? É isso que nós estamos, na verdade, trabalhando. É isso que nós estamos querendo implantar, sabe, com consciência, com entendimento. Aquela palavra assim, que muitas vezes a gente ouve, Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Onde nós encontramos? Deus não tem pressa. Deus tem processos na vida das pessoas, na vida de uma geração. Deus não tem pressa. Porque Deus não tem pressa, então por que eu tenho pressa? Por que eu vou apressar as coisas? Deus tem processos para fazer na vida das pessoas. E a gente precisa ser o quê? A gente precisa ser o meio. Eu não sou nem o começo e nem o fim, eu sou o meio. Mas eu só passo a ser um meio eficaz a partir do momento em que eu tenho a sensibilidade, o entendimento das coisas. Se eu não tiver um entendimento, muitas vezes eu quero ser o início da coisa. Eu me torno essa pessoa que quer fazer as coisas. E não deixo a ação de Deus agir. Hoje nós vamos orar para a célula, não. Hoje vamos orar para nós. Amém? Vamos orar para nós hoje. Como futuros pastores, neste lugar. Pastores de células. E vamos orar para nós hoje, para a nossa condição. O que nós vamos orar? Nós vamos orar e pedir para Deus essas condições para nós, irmãos, sensibilidade, entendimento, com consciência, para que Deus me dê uma posição realmente de santificar para aqueles que estão comigo, sabe, eu me tornar esse exemplo mesmo para as pessoas, falar, Senhor, eu me santifico por eles, eu santifico em condição, eu estou, na verdade, vivendo essa experiência de ser igual ao Senhor aqui, eu estou mostrando para eles, então eu deixo de ser fiel a eles e passo a ser fiel para eles. Amém, irmãos? Isso é relevante. Isso transforma as pessoas que estão conosco.